nos alegremos, vamos ficar de pé. O tema específico da nossa mensagem está ali. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Atos 6, 36, que vocês podem acompanhar em suas Bíblias, mas nós queremos ler os 6 primeiros versículos para ter entendimento. Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Atos, na verdade, Atos é o primeiro livro do Novo Testamento, porque os evangelhos aconteceram no Antigo, e Atos é o livro que começa a narrar a história da igreja, onde se começa a viver o Novo Testamento deixado por Jesus. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que diz assim, a palavra do Senhor nosso Deus. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a 9ª. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Podem se sentar. A trajetória desses dois personagens é muito importante, porque em todos os atos de Jesus eles participaram e mantiveram efetivamente uma união. Havia entre eles um companheirismo, havia entre eles uma amizade, mas muito mais do que isso havia entre eles a koinonia, a comunhão. E eles então saíram certo dia, como era de costume, como era comum, e eles foram às 3 horas da tarde, a hora 9ª, até ao templo, para que ali eles pudessem orar, consagrando suas vidas a Deus. E quando eles estavam chegando no templo, encontraram um homem que era constantemente colocado ali para pedir esmolas. E esse homem era colocado no alpendre de Salomão, na porta chamada Formosa, por causa da beleza, por isso que leva o nome de Porta Formosa, porque era muito bonita a porta, e aí dava-se a esta porta esse nome de Formosa. E aí colocavam aquele homem e ele passava o dia ali na sua prática da pirangagem, mendigando, pedindo esmolas a quem quer que entrasse. E naquele dia específico, Deus havia reservado para aquele homem uma grande vitória, uma grande bênção. Porque mesmo aqueles que não entram na igreja, mesmo aqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, mesmo aqueles que não mantêm comunhão com os santos do Senhor Deus, só o fato de estar próximo, só o fato de estar perto, só o fato de estar localizado dentro, ao lado da igreja, ainda que no átrio, Deus não deixa de abençoar. E assim sendo, vinham os dois conversando, talvez tratando assuntos acerca do ministério que eles exerciam. Em dado momento, quando eles estavam chegando, aquele homem deve ter dito, ei, e eles olharam, e ele disse, me dá um dinheirinho aí, uma esmola. E eles pararam e observaram o estado que aquele homem se encontrava. Ele tinha um problema de nascença, na Bíblia não relata qual o tipo de enfermidade que o assolava, mas diz que ele não podia andar e era levado, ele era colocado até aquele local. E aquele homem pede a eles um auxílio, uma esmola. E eles param, talvez aquele homem os conhecesse e achassem que eles tinham dinheiro, ou ainda que não o conhecessem, mantinha a sua prática de qualquer transeunte que passasse, eles pedirem um dinheiro. E aí, Pedro e João vinham caminhando e eles, ei. Quando eles olharam, dá uma esmola. Pedro e João pararam próximo a ele e disseram, dá uma olhada para nós. Talvez até para que eles vissem que as roupas que eles estavam usando não fossem roupas caras de alguém que possuísse recursos capazes de dar uma esmola. Mas ao contrário disto, não. Ele manda que ele olhe para que ele pudesse ver nos olhos dele que, embora eles não tendo dinheiro, não sendo possuidores de recursos financeiros, eram pessoas que tinham, que transportavam, que possuíam,
que compartilhavam da glória do Senhor Deus. E ele manda que eles olhem para ele e diz assim, olha, não temos ouro nem prata. Como quem diz, é visível pela nossa roupa, que não é uma roupa de pessoas caras. Mas o que nós temos no interior, aquilo que nós carregamos conosco, independentemente da roupa que vestimos, isso nós vamos compartilhar, isso nós vamos dar para você. Isso nós temos condições de transmitir, de distribuir, porque nos é dado do céu, é nos dado por Deus. E assim sendo, nós temos a capacidade de fazer o que é impossível para muitas pessoas, para muitos médicos. Nós temos a capacidade de abençoar uma pessoa a ponto de mandarmos que ela levante, ainda que a sua enfermidade seja de nascença. E aí eles dizem para ele, olha, em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. E o relato bíblico diz que aquele homem deu um salto, se pôs de pé e começou a andar. Mas o impressionante é que para que alguém faça alguma coisa, primeiro de tudo, é necessário que ele seja não simplesmente um esquentador de banco, um frequentador de igreja. A igreja, este local que aqui está, é um mero local de ajuntamento. Deus estabeleceu esse lugar para que nós nos ajuntássemos e aqui, em comunhão, nós começássemos a consagrar as nossas vidas, a buscar a felicidade para as nossas casas, a buscar paz no nosso interior, porque muita gente acha que o simples fato de passar por aquela porta e no momento do culto gritar glória a Deus e aleluia, ele acha que isso já faz dele um crente, mas não faz. Crente não é a pessoa que vem para a igreja, que assiste um culto, que dá glória a Deus, que pula, ou que dá dízimo, ou seja lá o que for. O crente é a pessoa que crê, que acredita na capacidade, no poder de Deus, e nesta capacidade, neste poder, ele sabe que ele pode fazer para Deus coisas grandes e maravilhosas. O fato de que muita gente pensa que tem um cartãozinho de membro da igreja, ou que tem um título de pastor, de presbítero, de diácono, seja lá qual for o título, isto não dá ou não qualifica para que ele faça obras. As obras, elas são intrínsecas daqueles que atuam em prol da obra do Senhor Deus. Porque nós olhamos, e a palavra de Deus nos mostra, que Pedro e João subiam ao templo à hora 9. E inicialmente nós entendemos que eles possuíam comunhão. Como é que você pode agir? Como é que você pode atuar? Como é que você pode trabalhar para Deus? Como é que você pode fazer alguma coisa para a glória do Senhor, se você não vive bem com o seu irmão? Se você é uma pessoa que entra na igreja e quando vê um ou outro irmão, por ele estar mal vestido, ou por ele não ser possuidor de um diploma, ou por ele não ter uma condição financeira melhor, você evita até de se dirigir a ele. Como é que pode? Quando vemos muitas vezes a pessoa que vem, entra na igreja e ao observar um irmão sentado num determinado banco, ele senta-se ao outro porque ele não quer ter contato com aquele irmão. Então, a ideia básica é que para que Deus possa agir, atuar na minha vida, eu preciso ter comunhão, eu preciso compartilhar, eu preciso dividir não só o que eu tenho, mas o meu amor, a minha compreensão e tudo mais que eu possa apresentar para a grandeza de Deus. Olhamos então que não tão somente eles eram amigos, mas eles faziam o quê? Compartilhavam momentos na presença do Senhor juntos. Porque às vezes nós somos amigos de muitas pessoas, mas eles têm uma vida lá e nós temos uma vida cá. Mas no caso deles, não. Eles iam juntos, à hora 9, às 3 horas da tarde, eles iam para o templo orar para consagrar as suas vidas, buscar a Deus. Talvez até alguém possa dizer assim, mas eles não trabalhavam? Trabalhavam, eles tinham sua ocupação. Pedro era pescador, e todos nós sabemos que os homens tinham as suas ocupações, mas uma outra coisa que devemos observar é que nós precisamos ter um tempo para adorar ao Senhor. Nós precisamos dedicar alguns instantes da nossa vida para a adoração.
Me lembro até de uma certa pessoa que não ia à igreja. E aí, a vida dele andava legal, caminhava bem. E aí um dia eu conversei com ele, conversando, ele disse assim, eu trabalho, eu me empenho, eu tenho algumas coisas, porque eu fiz por merecer. Eu falei, não, você não fez por merecer. Na verdade, você é um parasita espiritual. A sua mulher busca a Deus, vai à igreja, você luta até para impedir que ela tenha uma boa comunhão, mas ela mantém essa comunhão e você assim mesmo usufrui das benesses de Deus que são dadas à sua mulher, porque a Bíblia diz que a mulher santa santifica a sua casa, assim como o homem santo santifica a sua. E você está vivendo da santidade da sua mulher. Você é tão somente um parasita que está atribuindo o seu sucesso financeiro ao seu trabalho. Mas se por trás do seu trabalho não tiver a mão de Deus te ajudando, você não conseguiria nada. E ele então ficou meio assim e tocou a sua vida. Observamos então que a comunhão é extremamente importante. É tão importante que a Bíblia diz da seguinte forma em Amós 3:3: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Só anda junto quem está de acordo. Quem não está de acordo não anda junto. E a Bíblia ainda diz que melhor não é andar só dois, mas andar em três. A Bíblia diz que se sentirem frio, um ou outro aquecerá. Se um cair, o outro o ajuda a levantar. E ainda complementa dizendo assim, e o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. A comunhão é tão importante que nós deveríamos rever os nossos conceitos e observarmos bem como vamos viver a nossa vida. Se você não vive bem aqui na terra com o seu irmão, se você não tem isso para dar para o seu irmão, como é que você imagina que você vai compartilhar o céu? Se você pensa em ir para o céu, você tem que se acostumar a viver com pessoas de todo tipo, com todas as formas de viver, porque lá em cima vai ser assim. Estarão pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E aí então, fazemos o quê? Olhamos a nossa vida e vemos que é muito fácil chegar e dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que é que você pode dar se você não tiver? Ninguém dá o que não tem. Você pode chegar e a qualquer momento demonstrar, ou melhor, esconder o seu conhecimento, a sua sabedoria. Mas você não esconde a sua ignorância. Você não esconde o seu desgosto em relação às pessoas. Uma vez alguém me perguntou qual era o sentimento mais correto, o sentimento mais visível. Eu falei, é o ódio. O ódio é o sentimento mais sincero que se tem. Porque com ódio a gente não consegue esconder. O amor até a gente esconde, mas o ódio não. Quando nós não gostamos de alguém, quando nós não queremos a convivência daquela pessoa, nos é notório, é fácil de observar. Então, o ódio, ele é demonstrado com facilidade. O amor a gente esconde. Assim sendo, você precisa, então, viver uma vida em comunhão com Deus, mas com seus irmãos. Porque a Bíblia diz, se você não consegue amar o irmão que você vê, como é que você vai amar o Deus que você não vê? Então, temos que observar exatamente isto. E aí a Bíblia informa, nos orienta, olha, você precisa de amigos. Existem pessoas aqui na igreja que não têm amigos. Existem pessoas aqui hoje, nessa noite, que não possuem amigos. Que vivem sozinhos, que estão andando trôpegos, porque não possuem amigos, não têm comunhão, não compartilham. Pastor, como é que vivem essas pessoas? Não sei, tem que ver no Globo Repórter. O Globo Repórter que faz essas pesquisas, como vivem, onde andam, mas uma coisa é certa. Na igreja eles não conseguem conviver. Por quê? Como é que você consegue conviver sem ter um companheiro de oração? Como é que você consegue conviver sem um companheiro para te ajudar na leitura da palavra de Deus? Como é que você vive sem ter alguém que te ajude na hora do jejum? Onde está o teu amigo? Onde está o teu companheiro que diuturnamente te ajuda em oração ou que te pega pela mão e te leva até uma determinada igreja para juntos vocês orarem?
Vocês viram antes o pastor Getúlio, meu amigo de muitos anos. Andávamos para tudo quanto é canto. Quando um estava meio abatido, o outro vinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E nós íamos caminhando, sabe por quê? É certo que Deus sempre haverá de colocar na sua vida alguém para te ajudar. O problema é que nós muitas vezes cuspimos na mão amiga que Deus nos dá. E aí nós não podemos ver nenhum tipo de milagre. Alguém me pergunta, pastor, mas como é que eu posso realizar um milagre? Primeiro você tem que ter uma vida de comunhão. Como? Ah, mas não sou muito chegado àquele irmão. E ele está no meu grupo de oração. Ah, eu não sou muito amigo. Sabe, pastor? Poxa, quando aquele pastor prega, eu não gosto muito. Sabe, aquela irmã, ela não canta legal. Como é que eu posso dar alguma coisa para alguém se eu não tenho nada para dar, eu não adquiri? Por isso que Jesus diz, aconselho-te que de mim adquiras colírio e unge os teus olhos. Você precisa ver melhor. Já que não está conseguindo ouvir bem, você precisa ver melhor. Até para quê? Você não possa chegar amanhã e dizer assim, ah, mas eu não ouvi nem vi nada. Compre colírio do céu, unja seus olhos, comece a ver a sua vida, comece a fazer um exame introspectivo, comece a se olhar de fora para dentro. Porque comumente nós olhamos muito de dentro para fora, mas chega a hora em que temos que olhar de fora para dentro, temos que ver a nossa vida. Chegar aqui na frente, pular de alegria e dizer, estou feliz com Jesus, é moleza. Resta saber se Jesus está feliz conosco. É muito cômodo. Então, nós vemos a situação. Amós diz, andará dois juntos se não houver acordo? Não, não vai andar. E aí eu pergunto, quem te leva para um monte para orar? Quem chega uma hora na sua casa e realmente para orar? Não para falar mal da vida dos outros. Toda hora tem gente. Mas que chega na tua casa, e aí, tudo bem? Como é que você está? Vamos fazer uma oração junto? Eu queria orar contigo. Ora por mim, ora por você. Vamos orar pela sua família e pela minha família. Vamos orar pelo pastor, pela igreja. Vamos orar pelos irmãos. Vamos orar por essa nação. Mas nós não fazemos assim. E aí, qualquer pessoa que precise da nossa ajuda vai continuar precisando. Porque nós não vamos ter poder. Jesus tinha uma vida hiperconsagrada. Jesus vinha passando e uma mulher doente queria ser curada. Observou a multidão. Não sei quantas pessoas havia, mas a Bíblia diz que era uma multidão. E aquela mulher luta contra tudo e todos e diz assim, se eu somente tocar na roupa dele, só na roupa, eu vou ficar curada. E aí, aquela mulher sai, rompe a multidão, consegue encostar a mão em Jesus, e Jesus imediatamente vira para Pedro e diz assim, quem foi que me tocou? Pedro, ainda irônico, diz assim, a multidão está te apertando, e tu vem perguntar quem é que te tocou? Ou seja, todo mundo esbarrou em você, Jesus. Aí Jesus disse, não, alguém me tocou diferente, porque tomou de mim virtude, buscou de mim. Sabe por quê? Alguém que tem uma vida consagrada e anda em comunhão, produz milagres, produz obras, que nós ficamos boquiabertos em ver. O simples fato de ter uma vida consagrada a Deus, fez com que aquela mulher, ao tocar nele, porque aquela mulher, ela foi lá para buscar, e Jesus tinha para dar. Ela foi lá buscar, ela ouviu dizer dele, ela falou, já gastei todo o meu dinheiro com a medicina, ninguém pode resolver o meu problema, uma maldita de uma hemorragia que não acaba, vou definhar. Imagino eu que aquela mulher, pela perda de sangue constante, deveria ser uma mulher enfraquecida, não tendo uma compleição física forte o suficiente para romper. Imagina a luta. E aquela mulher vai, rompe com tudo, rompe inclusive com as tradições, que uma mulher não podia tocar num homem no meio da rua, um homem não podia falar com uma mulher, e ela vai lá. Se tão somente eu encostar, tocar na roupa dele, eu fico curada. Por que eu vou lá? Porque eu sei que ele tem para dar. E quantas vezes você escuta a pessoa dizer assim, vamos pedir uma oração, irmão fulano, a pessoa responde, cruz credo, não tem nada para dar? Vamos pedir irmão fulano para dar uma orientação na Bíblia?
Ah, ele não conhece a Bíblia, ele nunca leu. Faz igual um filme que eu estava vendo ontem, sei lá, um dia desse eu estava vendo, e aí a história do Hollywood, do cinema brasileiro, uma brincadeira, um filme brasileiro, aí o outro chega lá e falou alguma coisa da Bíblia, e o outro, o padre lá do filme, ah, mas está escrito na Bíblia, deixa para lá, não tinha nada daquilo. Mas vai vivendo. Então nós precisamos ter comunhão para podermos dar alguma coisa para fazer como Pedro e João, nós temos que ter comunhão. Observamos então que eles dedicavam um bom período para poder fazer a obra do Senhor. E eles buscavam a consagração de suas vidas. E aí observamos que um pai lunático, Mateus 17, 21 relata, havia um moço endemoniado. E a palavra de Deus diz que o seu pai o conduziu, o levou até os discípulos. E os discípulos não tiveram possibilidade de curar aquele moço, de expulsar os demônios que estavam naquele moço. Mateus 17, 16 diz assim, e trouxe-o aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E aí, 17, 21, Jesus responde, mas esta casta de demônio não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Ou seja, como é que você quer fazer a minha obra se você não tem uma vida consagrada a mim? Como? É fácil. A pessoa liga o rádio e escuta música comum. Liga a televisão, assiste uma programação comum. E a pessoa guarda e passa para o outro, transmite. Mas a obra de Deus não é assim, não. A obra de Deus é feita mediante as renúncias. É renunciar ao mundo e aos seus prazeres. O crente, ele pode ter uma diversão saudável, familiar, mas ele precisa renunciar aos prazeres do mundo e levar, enfim, uma vida equilibrada. Muitas vezes, a pessoa chega e faz assim, ora por essa pessoa aqui, outros dizem assim, vamos na casa de fulano, vamos pedir para ele orar. Sabe qual é a resposta? Não, eu não tenho chamado para orar. Na verdade, você não está sendo chamado para nada. E se Jesus voltar, você fica, porque você não está pronto para subir. Se você não está pronto para orar por uma pessoa, para o demônio sair, você não está pronto para ir para o céu. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão o que crê. Isso demonstra que você não crê. Demonstra que você, na verdade, é um medroso, é tímido. E a Bíblia diz, os tímidos não herdam o reino dos céus. Então, o que é que o crente tem que fazer? Precisa ter uma vida de consagração, leitura bíblica. Agora, não é ficar, como vemos muitas vezes nos ônibus, as pessoas lendo Bíblia, mas não procuram nunca entender adequadamente o que está escrito. Só lê. Ou então, jejua e ora o dia todo, mas não lê Bíblia. Ou aí, lê Bíblia, mas não ora e jejua. Faz os dois, mas não participa dos estudos da igreja. Vai aprender como? De que maneira? Que comunhão se tem assim? A comunhão está em você chegar e perguntar ao seu líder, ao seu pastor, ao dirigente da igreja que você está valendo isso? Me orienta acerca desse assunto. E aí o obreiro, o líder vai chegar, isto funciona assim, é desta maneira, porque você está tendo o quê? Um momento de comunhão, aprendendo ou ensinando. E muitas vezes, nós não queremos fazer um bom trabalho porque não queremos aprender. Isaías capítulo 50, versículo 4, eu sempre recito isso. O Senhor Jeová me deu a língua dos instruídos, para que eu possa sustentar com uma boa palavra o que está cansado. Ou seja, você precisa ter sempre uma boa palavra para ajudar quem está cansado. Cansado em qual sentido? No sentido físico ou no sentido espiritual, não importa. Mas você tem que ser alguém que tenha sempre uma boa palavra. E a Bíblia diz, a palavra ao seu tempo, quão boa é. Então eu tenho que ser capacitado para dar também instrução, para orientar alguém. Chega alguém e me pergunta, um dia, conversando com uma pessoa, a pessoa ficou assim, mas eu disse para a pessoa que o sobrenome de Judas não é Iscariote. Ele, mas na Bíblia diz que ele é Judas Iscariote. Eu digo, não, é porque ele é Judas da cidade de Queriote. Então, na tradução, coloca Judas Iscariote, que é Judas da cidade de Queriote.
Aí Maria Madalena, o nome dela é Maria. Só que Madalena é a cidade da onde ela vinha. A cidade onde ela vinha, Magdala, era uma cidade onde havia muitas prostitutas. Então, quando chamavam ela de Maria Madalena, a ideia era o quê? De dizer que ela era de uma cidade de muitas prostituições. Simão Cirineu, ele era da cidade de Cirene. Isso tudo as pessoas não sabem, não aprendem. E aí falam bobagem. Inventam, criam. Chegam as pessoas, como vocês já viram, olha, não bota o nome do seu filho assim não, porque dá azar, traz má sorte. Nome trazer má sorte, azar. Não, você tem que colocar o nome do seu filho, você é crente, tem que botar nome bíblico. Tudo bem, mas eu não sou judeu. Por que eu tenho que botar nome bíblico no meu filho? Então, nós precisamos ter comunhão, ensinando e aprendendo. Nós não estamos fazendo isso. É muito bom quando chega alguém na igreja e você quer ser o mentor espiritual, intelectual, moral e qualquer outra coisa dele. E aí vem, a pessoa quer fazer um discípulo, mas como a Bíblia diz, ele é mestre de si mesmo, ele não conhece nada, ele não sabe de nada. E aí ele quer passar o que ele não sabe. Por que é que vemos tantas barbaridades acontecendo aí nas igrejas? Porque muita gente é mestre de si mesmo. Como Paulo, escrevendo, diz que os cretenses disseram que um profeta de lá era o quê? Um glutão preguiçoso. Ou seja, alguém que só retém o que não presta. Mas aí, essas pessoas muitas vezes estão por aí ensinando. Pedro chega e diz para ele assim, olha para nós. Se alguém olhar para nós, o que vai ver? O que você pode dizer para uma pessoa para ele olhar para você? Moisés, quando ele desceu do monte, tiveram que colocar um véu no seu rosto, porque a glória de Deus era tanta, que ninguém conseguia contemplar o rosto de Moisés por conta do brilho que havia em seu rosto. Às vezes nós vemos uma pessoa, eu até brincava agora com a Thaís, que ela falou assim, toda pessoa que está na presença de Jesus é bonita. Eu falei, nem todas. Quem é feio mesmo. Não tem jeito. A pessoa só pode ter brilho, mas que continua feio, continua. É igual aquela mentira. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é pouco, gente. 10 reais com Deus eu estou duro. 10 reais sem Deus também estou duro. 1 milhão com Deus estou bonito. 1 milhão sem Deus também estou bonito. Temos que parar com essas fantasias, essas coisas, em que as pessoas vêm e fazem com que nós acreditamos. Pedro, ele manda, olha para mim. Por que ele manda olhar? Porque aquele homem veria alguma coisa, ele fita os olhos neles. Ficaram olhando olho no olho. Quanto tempo levou aquilo? Não sei. Mas para o mendigo, para aquele homem, foi uma eternidade. Até Pedro e João dizer para ele, levanta e anda. Aquele homem deve ter ficado parado. Aqueles segundos, minutos, não sei, levou uma eternidade, imaginando até a hora em que o milagre fosse acontecer. Moisés desce do monte. Coloca um véu no rosto de Moisés. Moisés não podia ser visto, ninguém conseguia olhar para Moisés. E para nós? O que os outros estão vendo? Um dia uma pessoa ficou com raiva de mim, que ele falou assim, tem azeite de ungido? Você tem óleo lá na sua igreja? Óleo ungido? Eu falei, primeiro a gente não unge o óleo, a gente consagra. O óleo é para unção. Não é óleo ungido, é óleo para unção. Para quem? Não, para mim. Eu falei, desculpa, não tem óleo de peroba na igreja. Aí ele, mas eu falei, meu irmão, do jeito que tu é cara de pau, para ungir você é com óleo de peroba. É muita cara de pau. Uma vida sem vergonha que tu leva, quer eu dar meu óleo para você? É de brincadeira, rapaz. Não dou. Aí por isso que a missionária Sueli falou ao pastor, porque todo mundo que congrega comigo sabe, eu não mando recado para ninguém. Gostar, gostou, não gostou, paciência. Mas eu falo a verdade. E aí então, você olha para a pessoa, sujeito com estampado, que é um 71, e aí vem, passa e posa de bom moço, e ninguém fala? Não, você tem que falar. Você tem o dever de demonstrar, ainda sempre menciona a situação que a Bíblia mostra no Evangelho de João, nas cartas de João, de Diótrefes, aquele obreiro que se sentia o rei da cocada preta. Diótrefes achava que ele era o dono da igreja, era melhor do que Deus, ele era melhor do que todo mundo. E João
vem esse mesmo João, que era um homem muito amoroso, o apóstolo do amor. Ele diz, quando eu estiver lá, eu vou jogar na cara dele o que ele faz com o povo. Você também tem que ter sinceridade, dar sinceridade, falar a verdade, não se intimidar, você não tem que ter medo. O que o homem vai conseguir fazer com você no máximo? Matar o seu corpo, mas a sua alma é certa que vai para a mão de Deus. Então, vai temer o homem por quê? Mas aí então vemos essa posição, a ordem de Pedro e João, olha para nós. E aquele homem olhou, e aí o que aconteceu? Ele foi curado. Êxodo 34, 35, Moisés fala o quê? Nada. Moisés só desce e imagina o povo. Moisés nem conseguia terminar a frase, porque o brilho, a glória de Deus incomodava. Mas sabe por que incomodava? Não era porque Moisés era muito brilhoso, não, irmãos. É porque os outros eram muito trevudos. Era todo mundo vivendo na treva. E a Bíblia diz que a luz brilha nas trevas, e quem vive nas trevas não consegue ver a luz. Mas se você vive na luz, você não tem medo da luz e as trevas não prevalecem. Como é que eu vou conseguir orar? Imagino eu aqui olhando para essa lâmpada o tempo inteiro. Mas aí é uma luz artificial, uma luz divina, não a luz de Deus. Eu posso contemplar qualquer rosto, porque eu não estou na treva e vejo você na luz, como eu na luz estou. E a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está. Agora, é diferente. Cada um dá o que tem. Atos 12, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Herodes, o rei Herodes, estava fazendo um discurso. E tinha uma eloquência, falava muito bem. Era tipo Silvio Santos. Falava bem, falava bonito. E o povo, olhando aquilo embevecido, chega num determinado momento e diz assim, rapaz, ele fala como um Deus. E o que Herodes faz? Recebe glória como se Deus fosse. E a Bíblia diz que imediatamente Herodes morre, comido de vermes. Cada um dá o que tem. Cada um dá o que pode. O que ele deu? O corpo para os abutres, para as aves do céu comer. Porque cheio de bicho não servia para nada. Diferentemente de Moisés, que até hoje todos nós mencionamos e falamos da sua glória por conta do que ele fez para Deus. Mas o que acontecia com Moisés? A Bíblia diz que era um homem que conversava com Deus cara a cara, boca a boca. Ele diz, olha, eu falo com todo mundo, por enigmas, por sonho, por visão, por revelação, de toda maneira. Mas com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo boca a boca, cara a cara. Ou seja, tenho intimidade com ele, ele tem intimidade comigo. Posso revelar segredos? Que Moisés é uma pessoa que mantém a boca fechada e não anuncia. Mas o que mais encontramos hoje são pessoas que não conseguem guardar segredos. Você chega para um irmão, conta um negocinho aqui, 5 minutos depois, todo mundo sabe. E aí ele ainda pede assim, irmão, estou te contando, mas não comenta com ninguém não. Ele falou, não, fica tranquilo, fica tranquilão. Só vou contar para quem bebe Coca-Cola e torce para o Flamengo. Ninguém sabe. Não. Nós temos que entender que nós temos que ter alguma coisa para que os outros vejam. Nós temos que ter algo para que os outros vejam. E quando eu digo ter algo, não é um carro bonito, uma casa bacana, não. Você até pode ter isso. Não há proibição divina em você ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário, uma boa vida. Mas as pessoas precisam ver em você além disto. As pessoas não têm que ver em você o que você tem fisicamente. Elas precisam ver o que você tem internamente. O seu interior, a sua beleza interior. Aquilo que Deus sonda, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus conhece. Levanta e anda. O homem levanta e entra para o templo, glorifica a Deus, vai dar testemunho. Às vezes eu vejo a situação, eu comentei ontem aqui, não falei com vocês? Fui numa igreja, pessoas novas que estão hoje aqui não ouviram, fui numa igreja e o irmão agarrou no cabelo de uma moça para orar, moça com cabelo comprido assim, embolou a mão no cabelo assim, sacudia e gritava.
sai, vai saindo demônio, sai. E aquela gritaria. Quando acabou de orar, a moça continuou endemoniada. Precisou acontecer uma outra oração, o demônio foi embora. Quando foi embora, a moça, ai meu Deus, meus ouvidos. Claro, ninguém aguenta o outro gritando no ouvido, porque o demônio vai embora e larga a situação como está. Mas tem muita gente que não sabe disso e não pensa, o diabo quer isso, promover a bagunça, a desordem. E aí pega uma igreja em que os obreiros não têm nada para dar, como fica a situação? Caótica. Aquela moça, imagino eu que saiu dali e foi procurar um posto de saúde. Uma dor de ouvido muito grande, dor no ouvido, de tanto gritar, ele encostava a boca perto do ouvido, e ele gritava mesmo. Sai, em nome de Deus, vai saindo, sai! E só faltou o diabo dizer, meu irmão, vou dar um tempo que não estou aguentando teu barulho, não tem poder nenhum, tudo tem muito barulho. Muito barulho. E aí então, vamos observando e vendo esta situação. Mas Deus disse para um homem certa vez, Lucas 12, 20, insensato, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Você precisa observar bem para quem você está dando a sua alma. Talvez você diga assim, peraí pastor, por favor, eu sou crente. Tudo bem, o fato de ser crente não livra você de certas situações. Jesus, conversando com os discípulos, disseram assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Moisés, outros dizem qualquer coisa. Tá bom, e vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Pedro dá um pulo. Tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus vem e diz assim, muito bem, Simão, filho de Jonas, não foi a carne nem o sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. E na narrativa Jesus disse, mas convém que eu morra, aconteça isso e tudo mais. E Pedro imediatamente diz, não te faça isso. Ou seja, não deixe isso acontecer contigo. E Jesus vira para Pedro na mesma hora e diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Nós precisamos entender que muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo certo e estamos fazendo errado. Muitas vezes você está cantando, muitas vezes você está orando, muitas vezes você está fazendo algo, imaginando que com isso você está agradando a Deus, mas não está. Imagina uma pessoa que ora, tira fulano da minha vida, afasta do meu caminho, quero mais que ele morra. Como vai ser esse tipo de oração? Ou vocês pensam que não existe? Claro que existe. Quando eu era crente novo, eu dirigia uma oração numa congregação que eu fazia parte. E a primeira coisa que o meu pastor me ensinou foi assim, o livro de oração, você quando apanhar, olhe e veja o que está escrito. Se tiver alguma coisa equivocada lá, tu rabisca, para que Deus saiba que você não é conivente com isso. Olha, que é isso? Bem. Aí, passou um dia, meu pastor, vem cá, dá uma lida aqui. Estava lá, Deus, estou te pedindo para o fulano morrer, que era o marido. Estou te pedindo para o fulano morrer, que tu sabe que eu gosto do Beltrano, para eu casar com ele. Aí, pastor Geraldo, está vendo aqui? Rabisca isso, rasga isso aí, que é uma maneira de você mostrar para Deus que você não está compactuando com isso. Quanta gente está orando errado dentro da igreja? Quanta gente está glorificando a Deus, aleluia! Meu Deus, tomara que fulano se arrebente. Tomara que aconteça isso. Tomara que aconteça aquilo. E aí Deus fala, louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? De quem será? Porque às vezes nós achamos que estamos fazendo certo quando estamos fazendo errado. Então precisamos observar, porque estamos dando efetivamente o que somos. O nosso coração está cheio de rapina. O nosso coração está cheio de mágoa. O nosso coração está cheio de sentimentos ruins. Às vezes você encontra crentes, eu falo que eu não consigo ver, o crente não sorri. A Bíblia diz que na presença do Senhor abundância de alegria. E aí você encontra um crente, Pai do seu irmão, Pai do Senhor,
não dá um sorriso, não tem alegria, não há brilho nele, o que ele pode dar para alguém? As pessoas olham e dizem assim, Deus me livre de ser crente igual esse cara. Pô, só vive de cara amarrada. Só vive. Um dia desse, pastor Wagner presenciou, falei para ele assim, ó, vou te mostrar nos caixas de supermercado quem é crente e quem não é. Aí ele, como assim? Eu falei, vou te dizer quais são as caixas que são crentes e quais são as caixas que não são crentes. Aí ele, como assim? Falei, você vai ver. Chegamos no Guanabara, fiz uma brincadeira, caixa com a maior cara amarrada. Aí brincamos de novo, cara amarrada. Eu falei, essa é crente. Aí pastor Wagner, ele lembra disso. Falei, ele é crente, quer ver? Você é de qual igreja? Sou da Assembleia de Deus. Aí ele está aqui, é mentira? Falo para ele assim, ó, chego num lugar e digo assim, ó, de pronto, isso aí é crente. Por que? Porque não gosta de trabalhar. Porque é mal-humorado. Porque é respondão. Porque é maldizente. Você chega lá, aí, irmão, olha só, vou te dar um folheto da palavra de Deus, toma aí. Sabe? Toma aí. Por quê? Porque é assim. Eu fui evangelizar um homem, cheguei, boa tarde, ele sentado, todo vestido de branco, com as guias dele, posso te dar um folhetinho da palavra do Senhor Deus? Aí ele falou, não quero receber, não, eu tenho minha religião. Eu falei, desculpa, querido, estou te dando um folheto da palavra de Deus. Eu não mandei você mudar de religião, nem estou te dando um folheto com nenhuma outra intenção de dizer que você leia a palavra de Deus. Aí ele falou assim, olha só, vocês são engraçados. Vocês, por que eu sou engraçado? Eu até sou engraçado, mas por quê? Quando eu vou lá no Mercadão de Madureira, os Bíblia vêm e me dá esse papelzinho. Por que quando eu dou o papelzinho do meu centro, eles também não apanham? Falei, não sei, mas tem algum para eu ler aí? Pode pegar que eu leio. Qualquer literatura que você tiver da sua religião, você pode trazer, porque eu leio, eu sou estudioso da palavra. Eu leio. Eu assisto, vez por outra, aquele programa que passa na TV a cabo, o Axé. Eu assisto os programas da Igreja Católica. Ou você acha que você é crente só lendo Bíblia? Você acha que você é crente só lendo, não lendo um jornal, não assistindo um noticiário? Você acha que você só é crente porque você desce a lenha na religião dos outros? Nada disso. Por que você quer que ele aceite um folheto da palavra do Deus que você diz que serve, mas você não tem uma recíproca em receber alguma coisa que ele dá? Por que quando o testemunho de Jeová bate na porta de muito crente, já vi crente fazer, atende aqui, são os testemunhas do diabo. Primeiro, certo ou errado, eles estão falando do nome de Deus, e eles não testificam de Satanás, não. Então o que você tem que fazer? Não quero ouvi-los? Olha, desculpa, eu estou ocupado, estou saindo. Mas os trate com respeito, porque você quer ser respeitado. Você precisa do respeito deles para que eles também te respeitem. O que você está oferecendo para Deus, seu pouco caso em relação aos outros? Essa noite podem pedir a sua alma. E como é que você vai estar diante de Deus? O que você tem para dar para Deus? O que você tem para dar para o seu próximo? E para a gente concluir, 1 de Crônicas 21, 24. Mas o rei Davi disse a Ornã, o jebuseu, não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o meu senhor o que é teu, e nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Deus havia falado com Davi, para Davi não enumerar o povo, uma história grande, e Davi insistiu, e Deus chamou a atenção de Davi. E o que Davi fez? Procurou um local, um morro. E nesse morro, ele queria ali estabelecer o templo de Deus. E esse templo, esse morro, pertencia a um homem chamado Ornã. Em algumas outras versões está Araúna. Ele era de Jebus. Jebus era uma cidade que depois se transformou em Jerusalém. Ele era jebuseu. E aí ele chega lá, e quando ele vê o rei, ele fica animadão. O rei está vindo na minha casa. E aí Davi chegou e disse assim, quero comprar esse morro. Ele falou, não, rei, eu te dou o morro, te dou a madeira, te dou o boi para fazer o holocausto, te dou a farinha para tu fazer o bolo de farinha,
E Davi disse, naninha, naninha, naninha. Não oferecerei ao meu Deus nenhum sacrifício, nada que não tenha me custado alguma coisa. Ele, como rei, podia tomar, e disse, nem tomarei o que é teu. Eu tenho que oferecer a Deus algo que me custe alguma coisa. No caso de Davi, Davi tinha um coração voltado para Deus. Tanto que o nome de Davi significa querido de Jeová, querido de Deus. Deus amava Davi. Mas Davi, ele precisava demonstrar para o povo que ele era uma pessoa que não era agarrado a bens materiais. Davi era liberal. A liberalidade era uma característica dele. O que é que nós estamos oferecendo para Deus? Pastor, eu fumo. Então ofereça para Deus esse sacrifício. Vai agradar a Deus. Pare de fumar. Pastor, eu bebo. Ofereça esse sacrifício para Deus. Pare de beber. Deus vai se agradar. Por quê? Porque eu já fumei, eu já bebi. E eu sei o quanto é difícil deixar de fumar ou de beber. Da mesma maneira, pastor, eu tenho uma língua frouxa. É complicado, eu não consigo ficar sem fazer uma fofoca. É uma luta. Eu vejo um negócio, eu já fico correndo, procurando quem, quando eu não acho, pego o telefone. Está sabendo da última? Faça esse sacrifício, pare de falar dos outros. Pastor, eu tenho um problema. Eu compro e não gosto de pagar. Puxa vida, meu nome está no SPC, no Serasa, meu nome está em tudo que é cadastro restritivo de crédito, meu nome está lá. E já tem uma fila de cadastros esperando para receber meu nome. Pastor, eu não consigo, consegue. Faça um sacrifício, salde suas dívidas. Pague a quem você deve. Um irmão chegou para mim uma vez e disse assim, eu vinha passando, eu subi na rua, ele, pastor. Aí eu, pois não? Vou precisar de um favor seu, se tiver ao meu alcance. Não, é que eu passei ali agora na Casa e Vídeo e tem uma promoção de um som maneiro, show de bilheteria. Queria que o senhor fizesse um negócio para mim. Falei, se eu puder. É que está vendendo para pagar com 10 cheque pré-datado. Nem existe essa figura, né? O nome do cheque não é pré-datado, tá? Você chega e fala assim, eu vou dar um cheque pré-datado. O nome é pós-datado. Aí ele, tem que dar o cheque pré-datado, tem que dar 10 cheques. Falei, por que você não faz? Não, eu não tenho cheque. Falei, mas você faça um crediário. Não, meu nome está no SPC e Serasa. Aí eu falei, tá, e aí? Não, eu queria que o senhor fizesse um favor para mim, se o senhor tirasse no seu nome. Eu falei, meu irmão, tu não teve pena do teu nome, tu vai ter pena do meu? Tu não teve pena do teu nome, tu vai ter pena do meu? Sabe qual é o correto? É você ir lá, chegar, chamar a gerência, olha só, eu quero quitar o meu débito. Qual a maneira que eu possa fazer isso? A Bíblia diz que se você vai oferecer um sacrifício e teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá se consertar primeiro com teu irmão. Ou será que as pessoas estão pensando que isso não é um conserto que tem que fazer? Será que as pessoas estão pensando que conserto é só quando eu chego aqui, xingo alguém? Você não presta. Você... Aí, o irmão ficou triste, eu vou lá falar com ele. Não. A Casa e Vídeo, a empresa, não vai ficar triste comigo, nem o dono, que nem me conhece. Mas é a minha consciência. Sabe qual é o único lugar que o crente tem que ter o seu nome? É escrito no livro da vida. Ainda digo sempre, o que você tem? Nada, sou pobre. Se você é pobre, você só tem seu nome. Se você não zela pelo seu nome, se você não tem amor ao seu nome, o que vai ser de você? Então nós precisamos entender que nós não podemos oferecer para Deus algo que não tenha nos custado alguma coisa. Me custa, é doloroso eu comprar e não pagar. A minha mãe, quando a minha irmã nasceu, ela pegou minha irmã e foi levar para a madrinha dela, madrinha de casamento, não sei se era madrinha ou madrinha de casamento, sei que era uma madrinha. Aí foi lá levar minha irmã. Madrinha, coisa e tal. Eu vim trazer minha filha para a senhora conhecer. Ela falou, nem coloque perto de mim, não quero nem olhar para a cara da sua filha. Minha mãe, por que a senhora não quer ver minha filha, madrinha? Minha filha, eu tenho olho grande. É só olhar para tua filha, que tua filha daqui a pouco está baixando no hospital ou morrendo aí. Eu tenho um problema de olho grande. Eu levei para minha casa
um pé de pimentão japonês. De verdade. Era um pé de pimentão pequenininho assim. Mas carregava uns pimentões bonitos. Mas carregava, parece uma árvore de Natal bem enfeitada, muito lindo. O pimentão ficava verdinho, vermelhinho, amarelinho e depois ficava vermelho. Aí levei, plantei. Aí todo dia, com cuidado, regava. Minha mãe chegou para uma vizinha lá e falou: Dona Isabel, vem ver só que pé de pimentão bonito. Dona Isabel olhou e falou: que coisa linda. Cheguei em casa, falei: mãe, pelo amor de Deus, quem jogou água fervendo no meu pé de pimentão? Minha mãe jogou água de fervendo. Falei: mãe, jogaram água fervendo. Cadê? Cheguei lá, o bicho muxibento aí, todo arregaçado. Falei: mãe. Aí ela: meu Deus, já sei o que foi. Falei: o que foi? Chamei Dona Isabel veio aqui. Olha, ela falou assim: que lindo, que coisa linda. Acabou. Todo dia eu passava assim e dizia: meu Deus, como é que essa mulher me acha feio? Vou me secar aqui, porque a coisa é difícil. Então vocês pensam o quê? A pessoa tem que só dar o que tem. O que ela tinha para dar? Olho grande. Então, nós temos que entender o seguinte: cada um dá para Deus o que tem. Abraão deu para Deus sua amizade. Abraão deu para Deus sua amizade e foi chamado de amigo de Jeová. Josué deu o seu conhecimento bélico para Deus e foi chamado de capitão dos exércitos de Jeová. Salomão deu a sua sabedoria, e a Bíblia diz que não houve rei mais sábio do que ele. João deu o seu amor para Jesus. Paulo, seus conhecimentos. Dorcas, seu tempo. Jesus, sua vida. E ao contrário destes, Saul e Judas deram suas almas para o inferno. Então nós temos que observar o que nós temos para dar. Tudo que eu tenho está aqui, Pedro e João. Olha, o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, eu não tenho nada, fisicamente falando, humanamente falando, monetariamente falando, mas espiritualmente, eu tenho o poder de Deus manifesto na minha vida. E amparado nesse poder, eu digo para você: levante e anda. Levante e anda. Aqui mesmo, tem irmãs aqui que queriam ser mãe e não podiam. Orei, algumas até Deus me revelou direto: olha, você vai ser mãe, você vai ser mãe, você vai ser mãe. Vai tudo curtindo seus filhinhos aí, felizes da vida. Cheguei aqui, já orei aqui nesse lugar por pessoas que eram possuidoras do vírus do HIV. Já orei por pessoas cegas aqui, Deus devolveu a visão. Por quê? Porque eu tenho isso em mim. Eu tenho em mim a satisfação de ver as pessoas bem. Todo mundo que está aqui, fora os irmãos que estão visitando, que estão vindo a primeira vez, vocês não conhecem a minha vida, não sabem como eu sou. Mas quem é daqui sabe. Tem ninguém que torça mais pela felicidade de vocês do que eu. Vocês sabem disso. O tempo inteiro aqui, é meu maior prazer quando chega alguém e diz: ó, realizei isso, fiz aquilo. Aqui tem pessoas que tinham um sonho de casar. Nunca me meti na vida de casal nenhum aqui. Mas de orar: Senhor, atende o desejo do coração. Senhor, contempla essa pessoa com essa bênção. Pessoas desempregadas: Senhor, está precisando trabalhar, arruma um emprego. Vai ter uma coisa legal, né? Uma vez aqui eu apanhei 10 carteiras de trabalho para orar. Peguei a minha e botei também. Orei. Todos 10 foram trabalhar, menos eu. Eu não entendi a situação. Orei, todo mundo, botei a minha junto. Meu primo Luiz Carlos esteve aqui, Walter, Marta lembra? Walter, orei por uma porção. 10 carteiras de trabalho dos outros. Eu trouxe a minha. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Vou voltar a estudar, isso sim. Aí fui estudar, me formei, graças a Deus. Então, é assim que funciona. O que você tem para dar, meu irmão? Dê o seu melhor. Mas não dê o seu melhor para os outros, não. Não dê o seu melhor para Deus, não. Dê o seu melhor para você. Porque se você estiver bem contigo, evidentemente que você vai estar bem com todo mundo. Sabe qual é o problema? Nós queremos muitas vezes estar bem com os outros. Aí desagradamos a Deus e nos desagradamos.
A Bíblia diz que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Primeira coisa que você tem que te dar é amor, você tem que se amar. Você tem que se respeitar. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. É você quem tem que se amar, é você quem tem que se respeitar. Então, antes de qualquer coisa, se dê amor. Antes de amar os outros, ame a si mesmo. Ame a si mesmo, aprenda a se amar. Ah, eu não vou falar isso, que é porque fulano vai ficar triste. Tudo bem, fulano não fica triste. E você? Amargurado? Carregando a mágoa? Abatido, entristecido? Não. Seja franco, seja honesto. A Bíblia diz que a correção a princípio parece não ser boa, mas depois produz frutos pacíficos por aquelas que por ela, pela repreensão, são exercitados. A Bíblia diz que Deus ama quem corrige quem ama. Então, se você ama, corrija também. Não esconda, não tenha medo. Não faz mal que a pessoa fique aborrecida com você, não. Uma vez saí aqui com um grupo de moças e rapazes, fomos para a cachoeira. Aí uma mãe falou assim para mim: ah, pastor, toma conta lá da minha filha, ou do meu filho, porque é muito desesperada assim, com o negócio de água, fica lá e tal, e é muito desobediente. Eu falei: ah, a senhora não me conhece. Comigo não tem desobediente certo, não. Vou logo informar uma coisa: se não me obedecer, dou logo um mocão e boto sentado num canto. Prefiro ficar seu inimigo que deu um cascudo no seu filho, do que ter que chegar aqui e dizer que ele morreu afogado lá no rio. Muito melhor. E dou mesmo um mocão. Já peguei 2 de vara aqui. Já dei um surra em 2. Né? Já peguei, já dei uma surra de vara em 2, porque é desobediente aqui da igreja. Mentira, bati nada. Então, a pessoa pega e aprenda isso. Não tem ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. O que você tem para dar? Dê o seu melhor. Seja sempre melhor. Procure fazer o melhor. Só queira o melhor. Porque não adianta você querer dar o melhor e só aceitar restos, sobras. Por isso é que eu digo sempre: leve sua vida dentro de um padrão para que os outros não fiquem te dando restos daquilo que eles vão jogar fora. Chega para você: irmão ou irmã, estou com um sofá lá bonzinho. Quando fala essa palavra bonzinho, que ainda dá para usar, estremece minha alma. Olha, estou com um sofá lá, olha, dá para usar muito tempo. Sai fora que é escama. Sai fora. Estou com uma geladeira lá, você só precisa botar o elástico na porta. Só bota aquele elástico assim, e aquele arame, né? Você bota um elástico, ó, a geladeira ainda gela, que é uma beleza. Está tudo podre, mas funciona. Ou então vem, você se incomoda se eu te der uma roupa usada? Uma roupa usada sim, mas trapo não. Tem gente que chega lá, esvazia o guarda-roupa, pega tudo quanto é lixo. Deixa eu ver um trouxa para levar. Quer? Não, não quero não, meu irmão. Não quero não. Eu não vivo de resto. Deus tem o melhor para mim. Da mesma forma que eu quero o melhor para você. Então não me dê resto. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Eu também não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou para você. Em nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus.